Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual SciTalks Ideias que Aprimoram o Supremo, realizado pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Nesta edição, contamos com a presença do professor titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná, Dr. Luiz Guilherme Marinoni. O professor Marinoni é presidente da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional e vice-presidente da International Association of Procedural Law. Possui mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-doutor pela Universidade Estatal de Milão, na Itália, e Visiting Scholar na Columbia University dos Estados Unidos da América. Atuou como procurador da República e foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Curitiba. Além de advogado e parecerista, o professor Marinoni é autor de diversas obras publicadas no Brasil e no exterior. Sua produção literária foi reconhecida com 5 indicações ao Prêmio Jabuti, tendo obtido a Láurea por 2 vezes. Para fazer a abertura e a mediação deste evento, convidamos a professora Paula Pessoa, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. A doutora Paula Pessoa possui especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora visitante do Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law da Alemanha, a doutora Paula Pessoa atualmente é assessora no gabinete da vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Informamos que, neste evento, o professor Luiz Guilherme Marinoni responderá a perguntas formuladas pelos participantes, que deverão encaminhar as questões pelo chat aos administradores da videoconferência. Tem a palavra a doutora Paula Pessoa. Acho que o som está ok. Bem, boa tarde a todas e todos presentes aqui conosco. Primeiro aqui quero fazer um agradecimento aqui, mais uma vez, ao cerimonial do Supremo Tribunal Federal por desempenhar essa recepção aqui do evento e nos ajudar na colaboração, colaborando aqui com a organização de mais esse evento. Realmente, para mim, uma grande alegria e honra poder participar de mais este evento do projeto SciTalks, que venho acompanhando já desde o seu início, que é um projeto de ideias que aprimoram o Supremo, e hoje participou aqui como mediadora, por isso agradeço também aqui o gentil convite formulado pela SAIA, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão de Informação do Supremo Tribunal Federal, e assim eu faço na pessoa do seu secretário, doutor Alexandre Freire, que é um querido amigo, interlocutor diário nas reflexões institucionais e científicas do direito processual e constitucional. Também faço aqui esse agradecimento na pessoa da doutora Lívia Gil Guimarães, que é coordenadora da Coordenadoria de Pesquisas Judiciárias, que integra essa Secretaria SAI, e é responsável pela idealização desse projeto, e vem liderando tantos outros projetos igualmente importantes aqui no âmbito da SAI, do Supremo Tribunal Federal. E aqui faço referência que acho que é importante a gente mencionar, a elaboração da Suprema, que é a revista de estudos constitucionais, aqui é a revista do Tribunal, cujo lançamento está marcado para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, e conta com artigos interessantes, sofisticados, a respeito das temáticas correlacionadas ao constitucionalismo, como também o projeto de desenvolvimento de pesquisas empíricas a respeito do funcionamento do plenário virtual. Registro aqui minha admiração pelo trabalho, né, que vem sendo desempenhado no âmbito da Coordenadoria de Pesquisas Jurídicas e no âmbito da SAI para aprimorar e a gente refletir melhor sobre o desenho institucional do nosso Supremo Tribunal Federal. Nossa audiência hoje, como dos eventos precedentes, demonstra inclusive a relevância desse projeto institucional, né, vocacionado, que é para promover essa interlocução sincera entre a academia, o tribunal e os demais atores que militam frente aqui à jurisdição constitucional, em uma forma de qualificar as pesquisas científicas relacionadas ao nosso tribunal. Já vi aqui na audiência que a gente tem, né, queridos amigos e amigas, vi aqui que tem os amigos também da Universidade Federal do Paraná, tem aqui o professor Antônio do Passo Cabral, servidores da casa aqui, os assessores que também compõem o nosso trabalho diário, professores, advogados, estudantes, que estão interessados no debate de hoje e não por qualquer motivo, já que hoje a gente conta com a honrosa participação aqui do professor Luiz Guilherme Marinoni, cuja apresentação aqui já foi tão bem feita pelo nosso mestre de cerimônias,
que é professor titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná, e principalmente uma referência doutrinária no direito processual e civil e constitucional brasileiro e internacional. Para mim, particularmente, uma referência singular na minha formação profissional e pessoal, daí a minha alegria e responsabilidade também em conduzir hoje esse debate. Foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e hoje um grande amigo e interlocutor constante. Claro, nossas divergências e convergências, mas sempre tendo a oportunidade de aprender. E acho importante sempre reconhecermos, né, e agradecer essas nossas referências, nossos mestres, amigos com os quais partilhamos essa nossa caminhada. O tema do nosso debate de hoje consiste na discussão da função das Cortes Supremas e na delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário, em especial aqui na discussão acerca dessa sobreposição das duas Cortes Supremas responsáveis pela formação de precedentes no nosso sistema, e aqui particularmente circunscrita a atuação tanto do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, quanto do STF, Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito ao dever de interpretar a lei conforme a Constituição. Claro que os debates que permeiam aqui a discussão de hoje também, eles são colocados de forma analógica na relação do Supremo Tribunal Federal com outras Cortes Supremas, a exemplo do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, tudo que acho que a gente debate aqui pode ser e deve ser desenvolvido para esse outro campo. E essa é uma questão que não se circunscreve, né, só um aspecto ao âmbito teórico, mas principalmente e antes a nossa arena da prática jurisdicional, porque não são raros os casos em que uma mesma questão de direito é levada de forma concomitante ao STJ mediante o RESP, aqui ao Supremo Tribunal Federal mediante o recurso extraordinário. Em algumas dessas situações, tanto o STJ quanto o STF proferem os juízos de admissibilidade negativo ao argumento, o fundamento principal, né, de incompetência, negando a deliberação acerca de um determinado problema. E aqui a gente vê essa situação de conflito negativo de admissibilidade, que foi qualificado pelo professor Marinoni como, a partir, né, de uma experiência, de um olhar da experiência do direito comparado, de zona de penumbra que paira entre as funções dessas Cortes Supremas, inclusive para quem tiver interesse em aprofundar essas discussões, já que hoje a gente vai centrar nesse debate, mas claro que em razão da profundidade da extensão da pesquisa do professor Marinoni, principalmente a respeito da função das Cortes Supremas, do papel de precedentes no sistema, a gente, na parte do debate, a gente pode estender também, mais especificamente tem esse livro, que é o livro A Zona de Penumbra, que foi publicado em 2019, para depois quem tiver interesse em aprofundar o debate. E aqui, sem mais demoras, porque a audiência com certeza aqui é ansiosa, tem a palavra e tenho a honra de passar para o professor Marinoni. Boa tarde, Paula, como vai? Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos demais que aqui estão presentes e também nos assistindo. Eu quero agradecer ao querido amigo Alexandre Freire pelo convite para poder participar desse ambiente virtual e também para poder trocar ideias a respeito de questões que afetam o direito processual constitucional com todos. Eu vou tratar, como já foi anunciado, do problema da zona de penumbra entre as nossas duas Cortes Supremas, entre o STJ e o STF. Este é um problema particular ao direito brasileiro, exatamente porque aqui nós temos, além de um sistema dual de controle de constitucionalidade, o controle difuso convivendo com o controle concentrado, duas Cortes Supremas, uma voltada, propriamente uma Corte Suprema voltada à tutela
da lei, voltada à preocupação da interpretação da lei, e outra voltada à tutela da Constituição, e que, portanto, poderia ser configurada como uma corte constitucional. Ou seja, nós temos a realidade, por exemplo, do direito italiano, que convive com a Corte de Cassação e com a Corte Constitucional, mas temos, além disso, uma realidade próxima à do direito estadunidense, que convive com o controle difuso. É por essa particularidade que assume uma dificuldade enorme o problema de se saber a quem incumbe definir a interpretação da lei nos termos da Constituição. Na realidade, um sistema que trabalha com o controle difuso, com o controle incidental difuso, traz um problema de difícil solução quando se pensa na distinção entre interpretação de acordo com a Constituição ou interpretação conforme a Constituição e controle de constitucionalidade incidental propriamente dito. Mais ainda, num país acostumado a não dar tanto valor, como deveria, ao texto da lei. Num país acostumado a reconstruir, num país onde os juízes são acostumados a reconstruir a interpretação possível a partir do texto, ou seja, a norma possível, num país onde se reconstrói a norma possível e, portanto, se controla a constitucionalidade, ainda que se imaginando que se está interpretando a lei. De modo que o problema também está na distinção entre interpretação propriamente dita, que somente pode estar no espaço das interpretações possíveis do dispositivo, e reconstrução da interpretação possível para torná-la compatível com a Constituição, que dá origem e que faz surgir, como todos sabem, as chamadas sentenças manipulativas, mal apelidadas de manipulativas, que na realidade são sentenças reconstrutivas, ou seja, sentenças aditivas, redutivas ou substitutivas, sentenças que fazem parte do controle de constitucionalidade, porque partem do pressuposto, antes de tudo, de que a interpretação possível é inconstitucional, de que a norma que deriva do texto, como possível, é inconstitucional. Muito bem. Me parece importante, desde logo, se aludir a um exemplo para deixar claro todo o nosso problema, o pano de fundo do nosso problema. Há um certo tempo atrás, discuti-se intensamente a respeito da constitucionalidade ou da interpretação do artigo 1794, inciso 3º, 1790, desculpem, inciso 3º do Código Civil. Essa norma do Código Civil instituiu regimes sucessórios diferentes a companheiros e cônjuges, ou seja, estabeleceu um regime sucessório distinto para o casamento e para a união estável. Essa norma, como todos sabem, foi impugnada em diversos estados do país, em diversos tribunais, sob o argumento de que estaria violando o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Foram interpostos diversos recursos especiais e diversos recursos extraordinários em cima, a respeito das decisões interpretativas dos tribunais que se assentaram nessa norma do Código Civil. Ou seja, quando o Tribunal de Justiça decidia
a respeito da interpretação do artigo 1793, referindo-se à Constituição, interpunha-se, desde logo, o advogado interpunha, desde logo, para não correr o risco de ver inadmitido o recurso especial ou o recurso extraordinário, interpunha ao mesmo tempo e com a mesma fundamentação recurso especial e recurso extraordinário. Bem, por incrível que pareça, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, inicialmente indeferiam, inadmitiam os recursos com base em fundamentos de sentidos opostos. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal não admitia os recursos sob o argumento de que havia aí, no máximo, ofensa reflexa à Constituição ou violação indireta da Constituição. Ao mesmo tempo, chegando o recurso especial ao STJ, decidia-se que o recurso especial não era cabível sob o argumento de que se estava discutindo uma questão constitucional que deveria ser solucionada pelo STF. Muito bem, todos sabem que, ao final, o STF admitiu repercussão geral, julgou o caso e resolveu a questão constitucional. Mas o que nos interessa, e o que aqui é muito importante, é que o STF, nesta ocasião, decidiu, a despeito de o STJ não ter atribuído sentido à norma do Código Civil. Isso é muito interessante, porque o STJ não teve a possibilidade de cumprir com o seu dever constitucional, de definir a interpretação de uma norma do Código Civil. Aliás, contraditoriamente, o STJ, à época, chegou a instituir incidente de constitucionalidade, levado ao órgão especial, à Corte Especial do STJ, que acabou sendo rejeitado, ainda que por maioria, sob o argumento de que recurso especial interposto contra decisão que interpreta norma do Código Civil e que se alega violadora da Constituição, não pode ser admitido pelo STJ, porque deve ser necessariamente julgado, o recurso extraordinário, claro, pelo STF. Nessa ocasião, a discussão travada na Corte Especial foi grande. A decisão foi tomada por maioria a partir de voto do ministro Teori Zavascki, à época ministro do STJ. Foi proferido um voto brilhante pelo ministro Luiz Felipe Salomão, à época, demonstrando que deveria ser aceito o incidente de inconstitucionalidade e julgado o recurso especial pelo STJ. E, além deste voto, surgiram, à época, vários argumentos de outros ministros que se posicionaram no sentido da dissidência. Não obstante, como eu falei, a questão acabou sendo decidida em repercussão geral. O STJ não pôde interpretar o Código Civil, o que é, no mínimo, muito curioso. E, a despeito de tudo isso, certamente o STF exerceu uma função que poderia, no mínimo, hoje ser vista como desnecessária. Porque certamente não seria necessário ao STF admitir a repercussão geral e decidir a questão constitucional caso o STJ houvesse analisado o mérito e enfrentado a interpretação correta, ou melhor, devida, do artigo 1790, inciso 3º do Código Civil. Ora, provavelmente o STJ teria interpretado o Código Civil de acordo com a Constituição, o que significa que
a atuação do STF seria desnecessária. Não haveria necessidade para ela surgir. E nem seriam necessários, claro, os vários recursos extraordinários que, na época, foram interpostos para o STF e que ficaram sobrestados à espera da resolução do recurso extraordinário sob repercussão geral. Esse é mais um problema que surgiu à época. Esse sobrestamento, essa paralisação dos processos era completamente indevida e desnecessária, porque o STF simplesmente aí não deveria atuar. Não tinha razão para atuar. O que existiu neste exemplo, o que esse exemplo revela é que paira sobre as funções do STJ e do STF uma terrível zona de penumbra. E não só isso, porque essa zona de penumbra compromete a racionalidade do sistema de distribuição de justiça e o próprio desenvolvimento do direito e da própria Constituição. Mas, se é assim, o primeiro ponto que tem que ser, desde logo, sublinhado é o do momento do surgimento dessa zona de penumbra. Quando surge essa zona cinzenta sobre as duas cortes? Claro que eu vou procurar aqui apresentar fundamentos necessários para que a corte possa, para que nós possamos compreender quando, de fato, é necessário interpor recurso extraordinário e quando deve ser interposto recurso especial. Ou seja, fundamentos capazes de permitir a dissipação dessa zona cinzenta que paira sobre as cortes. É certo que, como eu dizia, que essa zona cinzenta aparece no momento em que é instituída a Constituição de 1988, ou melhor, no momento em que é criado o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, nesse momento, a Constituição reproduz o preceito que autorizava o recurso extraordinário na Constituição anterior e que dizia que o recurso extraordinário era cabível diante da hipótese de alegação de violação da Constituição. Ora, o problema é que alegar violação da Constituição pode não surtir dúvidas quando você tem apenas uma única Corte Suprema. Quando você tem apenas um único recurso excepcional, um único recurso extraordinário. Numa situação dessa, tanto faz se a violação da Constituição é direta, se há uma decisão de inconstitucionalidade, se há uma decisão de reconstrução de norma, que, portanto, supõe a inconstitucionalidade, ou se há, de fato, uma decisão interpretativa que pode ter violado a Constituição. Entretanto, isso não é assim, obviamente, quando nós temos duas Cortes Supremas, uma voltada ao atendimento da lei federal, infraconstitucional, e outra voltada à tutela da Constituição. Nesses casos, é preciso saber, sem qualquer sombra de dúvida, a qual corte incumbe definir a interpretação da lei
conforme a Constituição. É preciso, em outras palavras, saber de que violação à Constituição está se tratando. Ou melhor dizendo, é preciso se responder à pergunta de se uma decisão que interpreta a lei e é dita violadora da Constituição, seja recurso especial ou recurso extraordinário. Ou melhor, se uma decisão desse tipo exclui a função interpretativa da Corte incumbida pela Constituição de tutelar a lei infraconstitucional. Essa é a questão. Muito bem. Se essa é a questão, esta questão leva a outra, que é de se saber quais são os limites, como eu dizia há pouco, entre a interpretação conforme e o controle de constitucionalidade. Isso porque, como eu também disse há pouco, costuma-se reconstruir a norma possível, compreendida como interpretação possível, a partir do texto legal, com interpretação de acordo com a Constituição. Ora, interpretação de acordo com a Constituição é interpretação que não viola o texto, é interpretação que não nega o dispositivo, que não nega a lei. É a interpretação possível do dispositivo à luz da Constituição. Enquanto isso, pelo contrário, quando se supõe que o texto não pode ser interpretado nos termos da Constituição, quando se extrai como norma possível, como interpretação possível, algo que não é compatível com a Constituição, e a saída é reconstruir a norma derivada do texto para torná-la adequada à Constituição, estamos diante de outra realidade. Estamos diante do controle de constitucionalidade que se realiza mediante adição, redução ou substituição de algo que diz respeito ao texto para o surgimento de uma norma compatível com a Constituição. Isso não é interpretação de acordo, por óbvio. E, além disso, por não ser interpretação de acordo, faz surgir aí um problema que revela algo que hoje se passa sem ninguém ver nos tribunais. Exatamente porque, como todos sabem, os órgãos fracionários dos tribunais são proibidos de realizar controle de constitucionalidade, por força do artigo 97 da Constituição, por força da reserva de plenário. O controle somente pode ser feito a partir de incidente de inconstitucionalidade pelo órgão especial ou pelo Tribunal Pleno. Ora, se é assim, grande parte das decisões tomadas por câmaras ou turmas de tribunais que supõem estar fazendo interpretação, mas fazem controle de constitucionalidade, violam o artigo 97 da Constituição, porque tratam de questões que deveriam ser entregues ao órgão especial. Ou seja, o órgão especial tem a incumbência privativa de realizar a reconstrução da norma que deriva do texto para torná-la compatível com a Constituição, em primeiro lugar. Tem também, obviamente, a tarefa de declarar a inconstitucionalidade da lei, de decidir pela inconstitucionalidade da lei. E ainda tem o dever de aplicar e interpretar diretamente a Constituição quando assim for necessário para a resolução do conflito,
para a resolução do caso concreto. Toda vez que o caso concreto não demanda a interpretação da lei infraconstitucional, mas abre oportunidade para a aplicação e a interpretação direta da Constituição, isso apenas, obviamente, pode ser feito pelo órgão especial. Porque isso não é atividade, isso é controle de constitucionalidade. Isso não é controle de constitucionalidade por omissão. Isso não é tarefa que possa ser cumprida pelo órgão fracionário por conta do artigo 97. Em outras palavras, e para resumir essa parte, o recurso extraordinário é cabível quando a decisão do tribunal declara a inconstitucionalidade, reconstrói a norma, obviamente, supondo a inconstitucionalidade, ou ainda aplica e interpreta diretamente a Constituição, exatamente por pressupor a inconstitucionalidade por omissão. Nesses casos, cabe recurso extraordinário. Entretanto, em todos os demais casos, que são aqueles que chegam ao Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, sem dever chegar, não se faz, obviamente, controle de constitucionalidade. O que se faz é interpretação do texto da lei infraconstitucional nos termos da Constituição, conforme a Constituição. Nessas situações, embora a Constituição, obviamente, seja interpretada, a Constituição constitui parâmetro para a interpretação. A Constituição constitui critério interpretativo e não objeto da interpretação, como acontece quando se aplica e se interpreta diretamente a Constituição. Nos casos em que o tribunal aplica a lei e a interpreta, tomando a Constituição como parâmetro interpretativo, há interpretação de acordo que, obviamente, desafia recurso especial. Desafia recurso especial, antes de tudo, porque todo e qualquer juiz no sistema brasileiro tem o dever de interpretar de acordo e, se for o caso, todo juiz de primeiro grau e todo tribunal pelo órgão especial, realizar o controle incidental da constitucionalidade. Se isso é assim, por consequência lógica, a Corte aqui incumbe a definição da interpretação da lei nos termos da Constituição é o STJ e não o STF. Não cabe ao STF definir a interpretação da lei nos termos da Constituição, mas sim ao STJ. Vamos tomar aí um argumento sistemático para demonstrar a realidade das coisas. Perceba-se que tanto isso é verdade que a própria Constituição abre oportunidade para recurso especial no caso de divergência interpretativa. Ora, se nós admitíssemos recurso extraordinário no caso de decisão interpretativa que viola a Constituição e recurso especial em caso de divergência jurisprudencial, nós estaríamos autorizando ao mesmo tempo as duas cortes a realizarem a interpretação de uma mesma norma. Nós estaríamos contraditoriamente, obviamente, ao mesmo tempo autorizando as duas cortes a decidirem uma mesma questão.
é claro que essa não poderia ter sido a intenção da Constituição. Ora, se a Constituição abriu oportunidade para recurso especial, no caso de divergência jurisprudencial, ela, obviamente, autorizou a interposição de recurso especial que desafia decisão interpretativa de um tribunal que, eventualmente e expressamente, interpretou a Constituição para decidir. Ou seja, a divergência jurisprudencial abre oportunidade para a relação com uma decisão que, eventualmente e expressamente, interpretou a lei conforme a Constituição. De modo que eu estou entregando, mediante o recurso especial fundado em divergência, ao STJ, a possibilidade de analisar se é válida ou não uma interpretação de tribunal que interpretou a lei nos termos da Constituição. Mais do que isso, ainda que nenhuma das duas leis confrontantes, nenhuma das duas decisões confrontantes, tenham interpretado expressamente a lei nos termos da Constituição, certamente o STJ, ao se deparar com essas duas interpretações, terá o dever, se for o caso, de interpretar a lei nos termos da Constituição, apresentando uma interpretação alternativa às duas que se formaram e que foram apresentadas no recurso especial. Em outras palavras, é claro que admitir recurso extraordinário contra decisão que interpreta a lei abre oportunidade para a mistura entre as funções do STJ e do STF. Abre oportunidade para que essas cortes realizem, a um só tempo, uma mesma função, o que, obviamente, é ilógico e viola a racionalidade do sistema de distribuição de justiça. Na verdade, essa questão esconde atrás de si a desconsideração a respeito da necessidade de que o bom desenvolvimento das funções das Cortes Supremas e o aperfeiçoamento do desenvolvimento do direito reclama o diálogo entre as cortes. Isso quer significar que não só o exercício de uma interpretação que recai sobre uma mesma questão ao mesmo tempo é irracional, mas que, pior do que isso, é se admitir que duas Cortes Supremas tratem da mesma questão ao mesmo tempo, sem dialogar, sem uma se preocupar com o que a outra está fazendo. Isso é muito pior do que se admitir o equívoco criado, obviamente, por falta de percepção da jurisprudência e da doutrina a respeito de uma questão óbvia que foi plantada com a criação do Superior Tribunal de Justiça, e que, obviamente, tem que ser suplantada, tem que ser eliminada para que a função das duas cortes possa ser posta nos seus devidos lugares e o sistema possa funcionar de forma adequada, colaborando, então, para o desenvolvimento do direito. Mas alguém perguntaria, enfim, como é que essas duas Cortes Supremas podem dialogar? Ora, duas Cortes Supremas de precedentes, como são o STJ e o STF,
dialogam mediante precedentes. Essas cortes têm que dialogar mediante precedentes. Em outras palavras, o STF somente pode tomar em consideração uma interpretação da lei federal para afirmar ou não a sua constitucionalidade quando há uma interpretação final da Corte incumbida de interpretar e atribuir sentido à lei federal. Somente após formado precedente interpretativo no STJ é que surge razão para o STF se preocupar com o controle da constitucionalidade da interpretação. Ou seja, da interpretação final que o Poder Judiciário está lhe oferecendo. Por que tem que ser assim? Bom, nós podemos usar um simples argumento de direito comparado. Esse é um problema que surgiu, como todos sabem, na Itália, com a criação da Corte Constitucional. Quando a Corte Constitucional passa, enfim, a adequadamente funcionar no final dos anos 50 do século passado, na Itália, surge um problema de ocupação de espaço entre a Corte de Cassação e a Corte Constitucional. Essa questão trouxe não só ofereceu oportunidade não só para discussões teóricas, mas também trouxe problemas problemas políticos à época. Mas a melhor solução que se apresentou na época veio da pena de Vézio Crisafulli. Vézio Crisafulli foi um juiz da Corte Constitucional e talvez um dos mais notáveis doutrinadores do direito processual constitucional europeu do século passado. A proposta de Vézio Crisafulli foi a de que a Corte Constitucional apenas deveria controlar a constitucionalidade do direito vivente. Direito vivente, para ele, seria o direito que, criado a partir da discussão entre os juízes, entre os tribunais inferiores, entre as várias seções da Corte de Cassação, é definida pelas seções unidas da Corte de Cassação, como palavra que vem ao final da tarefa interpretativa do Poder Judiciário. Crisafulli, dessa forma, pretende legitimar democraticamente a formação das decisões interpretativas da Corte de Cassação. Ele insiste na necessidade da maior discussão possível acerca da interpretação da lei para se chegar à conclusão a respeito de qual é a interpretação correta da lei. E também insiste para a obviedade de que a jurisdição constitucional será tanto mais capaz de proferir uma decisão correta quanto mais se apoiar em interpretações a respeito da lei. Em outras palavras, ele admite que uma Corte Constitucional que decide a partir da interpretação de um único tribunal inferior tem a probabilidade de não decidir tão bem
quanto uma Corte Constitucional que pode, apoiando-se na interpretação de todos ou da maioria dos tribunais do país e, finalmente, na interpretação final da Corte de Cassação, analisa a sua constitucionalidade. O que Crisafulli propõe nada mais é do que a realização do ditado teórico de que a interpretação constitucional é tanto melhor quanto mais ela se vale de mais interpretações. Uma corte limitada a uma única interpretação ou a poucas interpretações tem menos condições de chegar a uma boa decisão, a uma correta decisão a respeito da eventual impugnação da constitucionalidade da interpretação. Crisafulli, então, conclui que a jurisdição constitucional deve decidir a partir da norma vivente, ou seja, da última interpretação da Corte de Cassação, para que possa exercer a sua função de forma adequada. De outra forma, ela estaria, a Corte Constitucional, decidindo de forma prematura e também não viabilizando a construção democrática da interpretação da lei e, por consequência, do controle de constitucionalidade da interpretação da lei. Isso tudo é interessante porque pode ser traduzido para o Brasil. Porque o Brasil tem as particularidades do sistema italiano, já que também tem duas cortes supremas. No direito brasileiro, e mais, o direito brasileiro é mais aperfeiçoado do que o italiano no que diz respeito aos precedentes. A doutrina que tratou dos precedentes no Brasil é muito mais aperfeiçoada e aprofundada do que a doutrina italiana. A doutrina brasileira já deixou claríssimo que precedente, embora isso muitas vezes não seja observado pela grande maioria, né, dos julgadores, mas que precedente, e dos advogados, de que precedente constitucional não é qualquer decisão interpretativa de uma Corte Suprema. Precedente constitucional é uma decisão tomada pela maioria absoluta dos membros do órgão plenário da Corte Suprema e que contém, ainda mais, requisitos imprescindíveis para a configuração de um precedente interpretativo. De modo que precedente no STJ não é qualquer decisão de turma, não é qualquer decisão de sessão, não é qualquer decisão de recurso repetitivo. É, isso sim, decisão tomada pelo órgão especial por maioria, quando a maioria, note-se bem, se forma sobre o fundamento interpretativo e não sobre o resultado do recurso. De nada adianta uma decisão de 15-0 provendo um recurso especial quando apenas a minoria pode apoiar um determinado fundamento interpretativo. Nesse caso, não há precedente interpretativo. Nesse caso, não há precedente capaz de espelhar aquilo que a Corte pensa a respeito do dispositivo legal. Não há precedente que atribui o significado ao texto ou ao dispositivo. Portanto, não é ainda momento do Supremo Tribunal Federal se preocupar com o controle de constitucionalidade. O Supremo só deve agir, repito, quando delineado o precedente que atribui sentido à lei federal pelo STJ a partir da discussão que se travou entre os juízes e nos tribunais acerca da interpretação
Legal. E mais, vejam que interessante. Nesse caso, o controle de constitucionalidade será excepcional. Será excepcional. Não será a regra. Quando se supõe que cabe recurso para corrigir a decisão de um tribunal inferior, que pode violar a Constituição interpretando a lei, se supõe que um tribunal pode cometer um equívoco, uma precipitação e violar a Constituição. Até porque se parte da premissa equivocada que a Corte é uma corte de correção e não uma corte constitucional e uma corte de precedente. Ora, quando isso acontece, há uma enxurrada de, se possível, o recurso extraordinário, como ainda é, haveria uma enxurrada de recursos extraordinários. Entretanto, quando a interpretação é discutida entre os juízes, tribunais, entre turmas, e depois delineada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça, a probabilidade da inconstitucionalidade da interpretação, embora obviamente em tese exista, certamente é reduzida, certamente é limitada. Mas não se exclui a possibilidade do STF controlar a constitucionalidade da interpretação final do STJ. Obviamente não se exclui. Essa possibilidade sempre estará aberta, sempre será possível. O STF sempre poderá controlar a constitucionalidade da norma vista como interpretação, nos termos da teoria da norma, instituída no precedente pelo STJ, até para evitar a sua difusão e a sua aplicação pelos tribunais inferiores e pelos juízes na resolução dos casos concretos. É claro que o STF poderá e deverá, quando for o caso, quando houver suspeita de inconstitucionalidade da interpretação, poderá o STF admitir repercussão geral para julgar a questão constitucional. Mas não deverá admitir repercussão geral contra uma decisão qualquer do STJ. Jamais. Contra uma decisão do STJ que não configura precedente interpretativo. Ora, se ainda não há maturação da interpretação na Corte incumbida pela Constituição de definir a interpretação legal, não há motivo para o STF admitir repercussão geral. Ele estaria atuando de forma precipitada. Não haveria lógica na admissão da repercussão geral. A repercussão geral só surge como viável numa situação como essa, depois de firmado o precedente. Depois de firmado o precedente, poderá, claro, como eu disse, na eventualidade de suspeita de inconstitucionalidade da interpretação final definida pela Corte incumbida da tarefa de interpretar a lei, haverá a possibilidade de julgamento, de apreciação da questão constitucional mediante a admissibilidade de repercussão geral. Numa situação como essa, claro, o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da interpretação do STJ, declarar a sua constitucionalidade, obviamente, ou ainda, e excepcionalmente, realizar interpretação conforme, que, na verdade, seria uma interpretação alternativa, realizar uma interpretação alternativa à do STJ, quando esta for imprescindível para a preservação da lei. De modo que o STF concentrará nas suas mãos o poder de controle de constitucionalidade. Terá nas suas mãos o poder de controlar a constitucionalidade e, inclusive, se for o caso, de realizar interpretação conforme
como técnica de controle de constitucionalidade. Dessa forma, perceba-se, o STF cumpre o seu verdadeiro papel num sistema em que há controle incidental difuso e a Corte incumbida de interpretar a lei federal infraconstitucional. O papel do STF nessa situação é o de apenas controlar a constitucionalidade da interpretação da lei, da interpretação final da lei. E isso tudo ainda é mais lógico e plenamente racional num sistema único como o brasileiro. Único porque aqui nós temos ação declaratória de constitucionalidade. Ora, se nós temos sistema difuso que abre oportunidade para o controle de constitucionalidade de lei e, portanto, também da interpretação da lei, e temos que esperar até que o STJ defina a interpretação legal mediante precedente, nós temos a via de escape da ação declaratória de constitucionalidade quando essa espera for incompatível com a tutela da segurança jurídica. Aliás, desta forma é que nós damos a real utilidade à ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade assume o seu verdadeiro papel, a sua verdadeira razão de ser, quando se percebe que o controle difuso, quando se percebe que a interpretação de acordo com a Constituição, embora tenha que ser definida pelo STJ, pode, no meio desse tempo, trazer prejuízos à segurança jurídica. É exatamente em nome da tutela da segurança jurídica que se pode utilizar da ação declaratória de constitucionalidade e, portanto, da via direta de controle de constitucionalidade, compatibilizando o controle de constitucionalidade difuso, incidental difuso, e o controle direto exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, as coisas se casam à perfeição. O nosso sistema fica melhor do que o italiano. Se torna muito melhor do que o italiano. Embora, teoricamente, tenham sido eles aqueles que nos revelam a necessidade do amadurecimento da interpretação da lei para que a Corte entre em ação. São eles que nos revelam a razão de ser da maturidade da interpretação, da formação democrática do precedente constitucional, do precedente interpretativo, para que a Corte possa exercer o controle de constitucionalidade. Mas como nós temos, ao contrário deles, ação declaratória de constitucionalidade, nós temos a possibilidade de eliminar o problema do prejuízo eventual à segurança jurídica nas situações em que não se pode aguardar a formação de precedente interpretativo no STJ, sob pena de prejuízo à segurança jurídica. Sob pena, por exemplo, de se impedir a aplicação da lei em situações em que ela é imprescindível para a realização de planos de vida ou planos empresariais, ou ainda, e também, para se evitar eventuais dissabores diante de decisões, de coisas julgadas, que não podem ser desfeitas em face de uma posterior decisão de inconstitucionalidade. Notem que interessante. Os motivos que abrem oportunidade para a modulação de efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade
para a tutela da segurança jurídica e que também não admitem a retroatividade da decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada são os mesmos motivos que justificam a ação declaratória de constitucionalidade enquanto se discute a interpretação da lei. Só demonstrando-se essas razões que legitimam o uso da ação declaratória de constitucionalidade é possível se frear a necessidade de maturação da interpretação legal entre os tribunais e, por fim, no Superior Tribunal de Justiça. Para finalizar, eu gostaria de delinear as consequências desse raciocínio. Quais são as suas consequências? Se a pergunta advém de um caso concreto que fez ver a contradição entre admitir recurso extraordinário antes do STJ decidir, as conclusões são as de que admitir controle de constitucionalidade apenas quando há precedente do STJ significa tutelar o espaço interpretativo da lei e o espaço interpretativo da Constituição. Delimitar esses espaços, mas, sobretudo, preservar o locus da interpretação da lei, preservar a função do STJ. Além disso, delimitar a real e essencial função do STF, que é a de controle de constitucionalidade da interpretação, e não a de atribuição de interpretação à lei conforme a Constituição. Não cabe ao STF, como tem feito, demonstrar qual é a melhor interpretação de uma norma do Código Civil. Isso não é função do STF, como não é função de Corte Constitucional alguma no mundo inteiro. Nenhuma Corte Constitucional do mundo se arroga na possibilidade de definir a interpretação da lei nos termos da Constituição antes da Corte incumbida tanto. E nem precisa, porque a função de uma Corte Constitucional é de controle de constitucionalidade e não de interpretação da lei. E sempre é possível. E quando se fala em interpretação da lei, obviamente não se pode abrir mão da Constituição como parâmetro ou critério interpretativo. De modo que interpretação conforme é, obviamente, interpretação. E, portanto, não é algo que faz parte da função de uma Corte Constitucional. Ora, mas o aspecto prático que advém disso é formidável. Com isso, nós retiramos a monstruosidade de recursos que chega sem qualquer necessidade ao STF, dando ensejo a maluquices como recursos repetitivos numa Corte Suprema, dando ensejo à paralisação de centenas de processos no aguardo de uma interpretação que não é da Corte Constitucional e sim do STJ. Com isso, nós evitamos que o STF tenha que fazer aquilo que não deve. Isso é fundamental. Isso é fundamental para a racionalização e para a eficiência do trabalho do Poder Judiciário e para o desenvolvimento do direito. E não só é fundamental, isso é absolutamente racional. Não há argumento que possa se opor a essa conclusão. Não há argumento teórico capaz de justificar a possibilidade do STF interpretar a lei antes do STJ. Em outras palavras, não há qualquer justificativa teórica para se utilizar equivocadamente a repercussão geral como critério para a otimização da solução de casos conflitivos repetitivos,
todos nós sabemos que a repercussão geral se transformou em técnica capaz de resolver os recursos repetitivos. Isso não é função de repercussão geral ou de filtro constitucional em nenhum país do mundo. O problema dos filtros constitucionais tem, antes de tudo, a ver com as relações entre a corte e o legislativo e a população e o governo. Não entre a corte não entre a corte e a outra Corte Suprema. A função da repercussão geral é justamente a de viabilizar o uso democrático do poder de não decidir, do uso virtuoso, como dizia Bickel, do poder de não decidir. Isso é fundamental para uma Corte Suprema. Saber quando deve decidir. Quando deve decidir em face dos juízes e quando deve decidir em face do legislativo. Eu acho que, com isso, nós podemos fechar esse discurso breve, claro, diante da complexidade da questão, ele tem que ser breve, mas e do tempo, né, que nós temos, ele tem que ser breve. Mas, claro, a Paula já me disse que nós teremos aí oportunidade de discutir algumas perguntas e questões. Eu agradeço muito a oportunidade, o prazer e a honra que tive aqui com a possibilidade de comparecer perante o CAE e atender o convite do meu queridíssimo amigo Alexandre Freire. Está desligado, Paulo? Não, eu estava ligando aqui. Muito obrigada por essa aula, professor, que foi realmente extremamente rica e sofisticada, com vários pontos, na verdade, aqui para a gente colocar em discussão. E, mais uma vez, agradeço a participação. Eu quero agradecer também aqui o registro da participação de tantas pessoas da nossa audiência. Chegou aqui a 120 participantes. Agradeço especialmente aqui a participação da vice-presidente do Supremo Tribunal Federal no exercício da presidência, que está aqui também acompanhando essa importante discussão com a gente. E para justamente a gente dar essa oportunidade, esse espaço de deliberação com o nosso auditório, eu vou iniciar com algumas perguntas que a gente já recebeu aqui, vou colocar e daí, a partir disso, a gente vai debatendo. Uma primeira pergunta que tem aqui, que foi feita pela Alessia, que é uma querida amiga e também interlocutora nesse debate dentro do Superior Tribunal de Justiça. Ela coloca assim: professor Marinoni, boa tarde. Questiono se, no contexto da proposta da zona de penumbra, ficaria esvaziada a norma dos artigos 1032 e 1033 do CPC de 2015. Obrigada pelos ensinamentos. Tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que eu coloco 3 perguntas e aí a gente passa e daí depois a gente formula outras para poder não ficar mais conciso e mais objetivo. A outra pergunta é Muniz Salé Silva, que pergunta: quando há discussão sobre uma lei federal, exemplo, artigo 117 do Código Penal, acordo interrompe ou não a prescrição, considerando as competências definidas pela Constituição Federal, o STJ é o tribunal que deveria dar a palavra final e não o STF, certo? Qual seria a solução se houver para o STF respeitar os precedentes do STJ nesses casos? E daí, uma terceira pergunta aqui, que eu vou mencionar, que eu recebi aqui, que essa pergunta aqui foi feita pelo Felipe aqui, da Coordenadoria de Pesquisas Judiciárias, se existe, no caso da penumbra entre o STF e o STJ, um simples conflito de competências ou um conflito de não prestação jurisdicional. Se a gente pode classificar esse conflito, essa zona de penumbra,
como conflito de competência ou de não prestação jurisdicional. Eu acho que a gente já pode iniciar com essas 3 perguntas. Claro, também se quiser que repita alguma, eu posso repetir. Uhum. Quer que repita alguma? Não, eu tenho todos aqui, as 3. Em primeiro lugar, eu gostaria, eu me sinto muito honrado com a presença da ministra Rosa. Eu não sabia que ela estaria presente, me sinto muito honrado e envaidecido com a sua presença aqui conosco. Tenho muita admiração pela ministra e acompanho, às vezes, mesmo conversando com a Paula e com outros estudiosos do direito processual constitucional, as suas belíssimas decisões, que sempre têm enriquecido muito o panorama do direito constitucional e contribuído para a evolução do desenvolvimento da Constituição e da própria sociedade brasileira. A primeira questão diz respeito ao Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil tem que ser compreendido, tem que ser interpretado, obviamente, a partir das funções atribuídas às Cortes Supremas. Se há algum erro, alguma incompatibilidade de interpretação das regras que servem às funções das Cortes Supremas, essas têm que ser compatibilizadas com as reais e verdadeiras funções das Cortes Supremas. Não há como se ler o Código de Processo Civil de modo a se obstaculizar o exercício das funções de cada uma dessas cortes e, pior do que isso, de modo a prejudicar a prestação jurisdicional e o desenvolvimento do direito e da Constituição. A segunda questão sobre diz respeito a uma obrigatoriedade de respeitar os precedentes constitucionais. Talvez eu não tenha sido claro, mas eu não jamais pretendi dizer que cabe ao STF, que o STF tem que respeitar os precedentes do STJ. O que eu disse foi que o STF tem que dialogar com o STJ. São coisas diferentes. É certo, é óbvio que o STF tem que realizar, inclusive, se for o caso, o controle de constitucionalidade da interpretação definida pelo STJ. O que ele não deve, simplesmente, porque a interpretação ainda não se solidificou, a interpretação ainda não amadureceu, é decidir a partir de qualquer recurso especial, de qualquer interpretação do STJ. Não é toda e qualquer interpretação do STJ que lhe dá condições adequadas para decidir. Se ele não está diante de uma interpretação final, não há motivo para se pensar que ele tem nas suas mãos material necessário para bem decidir. Isso faz com que, então, ele possa rejeitar a repercussão geral nas hipóteses em que o recurso extraordinário é interposto contra uma decisão que não configura, por assim dizer, precedente interpretativo, mas que, na realidade, não está a fazer ver uma interpretação consistente da lei federal. Uma interpretação que revela o comprometimento do STJ com uma dada interpretação. Não estando presentes os requisitos configuradores de precedente, como, por exemplo, maioria da Corte Especial sobre o fundamento interpretativo posto à decisão,
do recurso extraordinário, não há por que o STF procurar saber se a interpretação da Corte está conforme a Constituição ou não. Não há por que ele realizar o controle de constitucionalidade, declarando a constitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade, ou ainda estabelecendo a interpretação conforme a alternativa para preservar a lei. E, por último, se abriria aí um problema de competência ou de não prestação de tutela jurisdicional. Talvez eu tenha um pouco de dificuldade de compreender o que você quer dizer com não prestação de tutela jurisdicional na pergunta. Porque, uma vez definida que uma corte não tem competência para decidir, não há como você imaginar que ela tem dever de prestar a tutela jurisdicional. Então, você poderia, de antemão, se falar, claro, que o problema seria só de competência. O problema seria de delimitação, na realidade, das funções de cada uma das cortes para que racionalmente seja entregue ao jurisdicionado a tutela jurisdicional. E, mais do que isso, para que racionalmente possa ser desenvolvida a interpretação da lei infraconstitucional e da Constituição. Porque nós sabemos que, embora haja eficácia inter partes na decisão do recurso especial, no precedente interpretativo há, sobretudo, eficácia vinculante. E é essa eficácia que está a colaborar com o desenvolvimento da interpretação da lei. Nessa perspectiva que se colabora com o desenvolvimento da interpretação da lei. De modo que aí também sequer importa se há negativa de tutela jurisdicional ou não. E eu acho que não haveria nunca negativa de interpretação, negativa de tutela jurisdicional quando o STJ decidir e firmar o precedente interpretativo. Talvez a pergunta queira dizer que, se o STF se antecipar à negação de prestação de tutela jurisdicional pelo STJ, não é exatamente aí negação de prestação de tutela jurisdicional, porque a tutela jurisdicional é prestada pelo STF. Mas, certamente, há um exercício da função jurisdicional que não está de acordo com a racionalidade do sistema, que não está de acordo com a potencialidade que se pode extrair da resolução de um caso, da resolução de um recurso especial e extraordinário por cada uma das Cortes Supremas. Se é certo, enfim, que o STJ tem o dever de interpretar a lei e, portanto, também interpretar a lei tomando a Constituição como parâmetro, que se deixe ao STJ definir a interpretação da lei. Mas, obviamente, sem se retirar do STF o poder de realizar o controle de constitucionalidade, repito, sobre a decisão definitiva do STJ. Agora, é importante também destacar que, certamente, serão muito mais raros os recursos extraordinários nesses casos do que naqueles em que se imagina que o STF pode entrar em ação diante de qualquer interpretação de tribunal estadual. É óbvio que, depois de um dispositivo legal ter sido discutido e interpretado por vários tribunais e, por fim, pelo STJ, como eu disse, a probabilidade de inconstitucionalidade será muito mais remota do que aquela presente quando se supõe decisões de todos os tribunais do país. E, certamente, claro, será muito mais
compatível com uma decisão correta, né? Exatamente porque nós teremos aí presente a maioria dos intérpretes considerados pela jurisdição constitucional quando ela estiver, então, tomando em análise o precedente do STJ. E não simplesmente uma decisão, muitas vezes, precipitada, primeira, ou primitiva, ou do tempo quase em que a lei foi editada, de um único tribunal estadual, para decidir sob o controle de constitucionalidade. É por isso que me parece muito melhor, em todos os aspectos, se esperar a formação de uma interpretação definitiva para que o STF possa atuar. Eu acho que com isso eu respondo também a terceira questão, Paulo. Está aqui desativando o mudo. Sim, professor, claro, responde. Eu vou colocar aqui mais 3 perguntas para daí a gente tentar fechar aqui esse bloco de deliberação, essa rodada deliberativa aqui com nossa audiência. Mais uma vez agradeço pela participação de todos. Tem uma pergunta que daí a gente complementa com o que já foi colocado, tanto na exposição quanto nessa interlocução. Aqui é uma pergunta que ela, na verdade, né, traz correlações com uma das respostas já que o senhor mencionou aí, a respeito desse diálogo entre as cortes, que, no caso, se daria por meio de precedentes, que foi um precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça e o precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal, cada qual nas suas capacidades, né, funções institucionais. A Maria Angélica, que é também uma querida amiga e que é uma grande estudiosa do direito processual civil e da teoria do direito, ela colocou aqui se esse diálogo entre as cortes ele se daria tão somente por meio de precedentes ou se um instrumento da cooperação judiciária, que inclusive já existe entre o STF e o STJ, seria relevante para ajudar nesse diálogo. Se também seria uma dessas técnicas que viabilizaria esse diálogo, não somente por meio de precedentes. Outras 2 perguntas para colocar aqui. Uma é do Júlio, que o Júlio pergunta o que o professor acha da proposta contida no tema 1155 de repercussão geral. Seria um caminho para a não decisão do STF em caso de sua não competência ou apenas técnica de manejo de recursos repetitivos, que inclusive esse é um dos temas também que o professor tem detido mais atenção. A outra pergunta aqui do João Pires de Carvalho Júnior, que ele fala, professor Marinoni, o modelo adotado nas justiças especializadas, eleitoral e trabalhista, em que a via recursal dos acordos dos tribunais regionais é exclusivamente direcionada aos respectivos tribunais superiores, TSE e TST, e apenas das decisões desses tribunais superiores cabe recurso extraordinário, não poderia ser adotado no âmbito do STJ, com as alterações constitucionais necessárias, de modo a reduzir o sombreamento existente no exercício das competências do STF e do STJ, como se a engenharia recursal que tem e esse diálogo promovido entre o STF, o TST e o STF e o TSE não poderia ser um exemplo ou um desenho institucional viável para essa relação, para esse diálogo entre o STF e o STJ. E daí, para fechar esse bloco, tem uma outra pergunta aqui do Renan, o Alisson Andrade, que inclusive é de Carnaíba, do Pernambuco. Parabeniza tanto o STF pela iniciativa quanto o professor, e também aqui menciona a presença daqui do professor José Carvalho, assessor também aqui de ministro, aqui no Supremo Tribunal Federal, um grande interlocutor a respeito dos problemas do processo constitucional. Ele pergunta se a inteligência artificial poderia contribuir
para o melhor filtramento dos recursos que chegam à corte? É uma pergunta importante, embora, sim, para a gente pensar a respeito do que a inteligência artificial pode ajudar e contribuir nesse diálogo e aperfeiçoamento da função entre as cortes supremas. Posso repetir também, se... Essas 4 aí, pô. Essas 4, para a gente poder fechar esse bloco. O que eu acho que com essas 4... Não, e daí fique à vontade para poder disso responder a partir da perspectiva e o fio que condutor entre elas para fechar o raciocínio. Acho que é mais para a gente ter um... Eu acho que as 4 perguntas trazem questões adicionais, né? A cooperação judiciária e a tecnologia, por exemplo, é claro que são importantes, mas, antes de tudo, é imprescindível você ter claro qual é a função do STJ e qual é a função do STF. Esse é um problema teórico, esse é um problema normativo. Não é um problema de se ajeitar as coisas, de se ajeitar o diálogo. Esse é um problema normativo. Qual é a função do STJ e qual é a função do STF? Outro problema normativo. O que é a interpretação de acordo num sistema difuso incidental? Eu acho que são 2 questões teóricas fundamentais para se evitar com que tribunais digam que estão interpretando quando estão realizando controle de constitucionalidade. É uma questão teórica. Quando aí é cabível o recurso extraordinário, e para se evitar que o STJ tenha que abrir mão da sua função de definir a interpretação da lei nos termos da Constituição, quando efetivamente se trata de interpretação da lei que toma como parâmetro ou critério interpretativo a Constituição. Nessas situações, é importante se delinear o que é uma coisa e outra, ou outra e outra, em termos normativos, né? Agora, é claro que a cooperação judiciária para o diálogo é importante, mas ela é importante e tão somente se nós considerarmos que, nessas situações, o STF só pode entrar em ação depois de firmado o precedente. Senão, a cooperação não tem razão de ser. Por outro lado, a tecnologia também não tem muita razão de ser quando não se observa esse aspecto normativo. Não tem que falar em tecnologia para resolver 300 mil processos que se avolumam e se empilham sobre as mesas, quando o problema normativo, que é muito mais fácil de ser resolvido, porque é evidente em termos teóricos, não é esclarecido. Enquanto isso não for esclarecido, essas outras questões se colocam como importantes. Mas são questões importantes enquanto questões adicionais que se agregam à primeira questão. Mas essa aí é a primeira e a quarta. A segunda e a terceira, quais eram mesmo? Uma foi relacionada à forma, uma das formas que a gente pode ter para viabilizar esse diálogo, que pelos precedentes, como já foi colocado, mas também se a cooperação judiciária não poderia contribuir. Poderia ser uma dessas técnicas, que foi a que a Maria Angélica fez. A outra pergunta foi com relação à questão do tema 1155. Se eu não me engano, essa questão do tema 1155 da repercussão geral, acho que foi até de um artigo recente que o senhor escreveu junto com também que é o Luiz Henrique Krasuski, a respeito se isso não seria um caminho para a não decisão do STF em casos de sua não competência, ou se isso seria apenas uma técnica de manejo de recursos repetitivos. Essa é uma questão difícil de ser tratada por conta dos equívocos teóricos que se avolumaram e a transformaram numa questão que, na verdade, é uma questão falsa. É uma questão que não existe. Porque se todos soubessem que não cabe recurso extraordinário nessas situações,
os advogados não seriam obrigados, na maioria das vezes, a interpor os dois recursos porque se sentem inseguros diante do cliente de serem acusados de maus advogados quando estão desafiados por uma decisão interpretativa de um tribunal. Na verdade, o recurso extraordinário só é interposto por conta disso. Porque é pouco mais do que evidente que não cabe recurso extraordinário numa situação como essa. O recurso cabível é o recurso especial, de modo que ele tem que ser rejeitado pela presidência ou pela vice-presidência dos tribunais. Não tem, e o agravo tem que ser, eventual agravo tem que ser rejeitado mesmo. O problema é se criar um precedente vinculante para dizer que os tribunais não podem sequer pensar sobre isso. Daí você agrega ao problema, à essência do problema, uma questão adicional que a distorce. Porque a questão fundamental, a questão essencial, é saber se cabe recurso especial ou recurso extraordinário. Não cabe recurso extraordinário quando a decisão interpreta a lei. Como acontecia, por exemplo, no caso do artigo 1793 do Código Civil. Não cabe recurso extraordinário. Mas instituir um precedente vinculante para se negar aos tribunais a possibilidade de analisar a admissibilidade do recurso extraordinário é se usar um canhão para matar uma andorinha, me parece. Por que é usar um canhão para matar uma andorinha? Porque é usar uma decisão com caráter vinculante para impedir, na verdade, os tribunais de pensar. Porque basta pensar um pouquinho para não admitir o recurso. Isso não é precedente. Precedente é algo que orienta a respeito de uma questão teórica ampla, difícil, complicada, fundamental para o desenvolvimento do direito e da Constituição. Fundamental por conta da sua repercussão perante a sociedade. Esse é um verdadeiro precedente. O problema é que nós criamos no Brasil a ideia de que precedente é sinônimo de resolução de questão de direito que se repete e que serve para impedir a multiplicação de processos. Essa não é a função do precedente, impedir a multiplicação de processos, ou enxugar o trabalho dos tribunais, ou impedir os tribunais de pensar, criando-se, mediante precedente, uma espécie de código prussiano, né, que tentava definir sobretudo. Eu acho que os precedentes, até para terem dignidade e para terem o devido respeito da sociedade e dos juízes e da administração pública, têm que ser precedentes que tratam de questões essenciais para o desenvolvimento da Constituição e para o desenvolvimento da sociedade. Agora, decidir numa Corte Constitucional sobre como se aplica uma regra do Código de Processo Civil é um negócio que não tem cabimento. Aliás, isso não é tarefa nem do STJ. Né? Precedente para instituir, por exemplo, 250 temas repetitivos a respeito de uma única norma do Código Tributário, como se as questões fossem surgindo a partir das dúvidas dos advogados e das dúvidas dos juízes. Não é para isso que serve o precedente. O precedente não serve para eliminar dúvida de advogado e de juiz e de tribunal. O precedente serve para orientar os tribunais e os advogados. Serve para dar base para que os tribunais possam, a partir, como você sabe, né? Tem um livro excepcional sobre o precedente, para que os tribunais e os advogados possam se orientar e desenvolver a devida fundamentação para solucionar casos concretos, por incrível que pareça para alguns, diferentes, jamais iguais. Precedente não serve para solucionar casos diferentes. O que serve para solucionar casos diferentes é etiqueta. É coisa julgada sobre questão. É por isso que alguns imaginam que nós temos que etiquetar as coisas para que todo mundo decida da mesma forma a mesma questão. Mas isso se resolve com coisa julgada sobre questão, com o collateral estoppel estadunidense. Aliás, eu acho importante sempre dizer isso,
que antes do stare decisis, 7 séculos antes do surgimento do stare decisis, no common law, surgiu o collateral estoppel, a coisa julgada sobre questão. No direito brasileiro, nós passamos a utilizar o precedente vinculante antes da coisa julgada sobre questão. A maioria dos juízes sequer sabe o que é coisa julgada sobre questão. A maioria dos processualistas sequer sabe o que é coisa julgada sobre questão, porque gosta de ficar estudando qual é o prazo do agravo, qual é o prazo da apelação, o que você faz ali, o que você faz aqui, como se aplica a regra X ou como se aplica a regra Y. Agora, essa é uma questão fundamental para a coerência do direito e para a segurança jurídica. Quem pega decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e analisa precedentes que se firmaram sobre o collateral estoppel percebe isso com muita nitidez. Eles são fundamentais para garantir a segurança jurídica. E, aliás, foram eles que deram origem ao precedente de Hansberry versus Lee, que delineou o que significa a class action nos Estados Unidos. No Brasil também, nós estudamos coisa julgada coletiva, estudamos ação coletiva antes de estudar coisa julgada sobre questão, o que é praticamente, teoricamente, impossível, por incrível que pareça. Se você fala para um americano que alguém pode estudar class action sem saber o que é coisa julgada sobre questão, ele fica, no mínimo, preocupado. Porque a class action tem tudo a ver com a superação da res judicata romana, que ainda prevalece no direito continental europeu e na América Latina, quase que integral. O Brasil se livrou da coisa julgada inter partes e sobre o pedido com o Código de 2015, há 3 anos. Mas ninguém ainda desenvolveu isso de forma adequada. Né? Eu acho que essa é uma questão de essência. Estava pedindo autorização aqui para tirar o... não, com certeza, professor. Na verdade, assim, é como falei antes da gente iniciar esse espaço deliberativo, esse assunto é extremamente rico, sofisticado e complexo, seja pela nossa engenharia institucional recursal, seja pela as premissas teóricas e normativas que a gente tem que estabelecer nesse estudo, né? E nesse redimensionamento das próprias funções das Cortes Supremas como cortes vocacionadas à formação de precedentes e o que isso implica, as consequências disso também para o desenho institucional, e daí por isso também a razão da escolha desse tema para esse Sci Talks, que justamente trata dessas ideias para a gente aprimorar o Supremo. Como a gente já avançou aqui um pouco no tempo, e tem que fazer também o devido controle, informo aqui aos demais participantes que se porventura alguma pergunta não tenha sido feita ou que tenha interesse em fazer, pode mandar aqui no chat, que a gente vai compilar todas essas perguntas e encaminhar para o professor, e com isso vocês têm uma interlocução depois direta com o professor, a partir do contato do e-mail dele. Informo também que esse evento ele ficará disponível na página do YouTube, junto com os outros que precederam também, que formam esse conjunto aqui de debates e deliberações do projeto do Sci Talks. E, por fim, só posso, mais uma vez, agradecer a participação aqui de todos, agradecer a honrosa participação também aqui do professor Marinoni. Como eu falei, essas são discussões que já há um tempo a gente já vem dialogando, desde o mestrado, a respeito da questão do papel dos precedentes e as implicações teóricas e institucionais no sistema. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade para poder debater esse segundo momento dessas implicações institucionais, essas consequências. Mas também dou a palavra aqui ao professor, se quiser fazer alguma consideração final, para que a gente possa, infelizmente, encerrar esse evento. Eu quero só agradecer, Paula, a você, a gentileza da tua interlocução e moderação, a todos os amigos que estão aqui presentes, ao Alexandre pelo convite e a honrosa presença da ministra Rosa, que muito me envaidece.
Também quero agradecer a todos que tiveram a paciência de participar, nos ouvindo e, de certa forma, também, claro, participando diretamente dessa discussão. Muito obrigado. Obrigada, professor. E obrigada mais uma vez também ao doutor Alexandre Freire e doutora Lívia Gil Guimarães por essa oportunidade, e passo a palavra para o mestre de cerimônias, Henrique Moniz. Agradecemos a todos pela participação. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite.